Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a condição dos nossos corações, do nosso coração, né? Bom dia, tudo bem, minha prima? Bom dia, bom dia. Um dia maravilhoso para vocês. Como vocês estão? Bom dia, vamos entrando aqui. Meu coração tá cheio de expectativa. Hoje, pela palavra que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, e eu não posso deixar de compartilhar aqui com vocês. Me conta aqui como vocês estão. Bom dia, Lu. Muito frio aí? Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Envia para uma pessoa, como de costume que a gente tem, né? Envia para uma pessoa. Ou para quantas você quiser. Eu falo para compartilhar mesmo com alguém a mensagem que Deus está ministrando no nosso coração. Bom dia, Jô. Bom dia, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as condições do nosso coração. Deus já tem falado comigo sobre o coração já faz alguns dias, né? E eu ministrei na terça-feira, falei aqui pra vocês um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho, 1h30, um pouquinho. Sobre isso. Porque é tão pontual e tão sério nesses dias nós guardarmos o nosso coração, nós cuidarmos do nosso coração, que eu comecei a me aprofundar nisso e eu tô estudando sobre isso, mas sobre outras coisas, e volta e meia, essa mesma essência, essa mesma palavra, ela é gerada no meu coração novamente. E aí eu guardei uns textos aqui para compartilhar com vocês essa manhã, porque é muito forte isso. E dentro disso que a gente tem construído, né, sobre a imersão, né, na mudança do modo de governo, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, você que já recebeu o livro, se você começar a ler, você vai perceber que é a primeira das prioridades, a primeira prioridade que a gente deve ter, e isso é para o coração do cristão, tá? Isso é para o coração daquele que confia em Deus, é o temor do Senhor, né? É guardar o seu coração. Então, vamos começar com Provérbios que diz, né? De tudo que se deve guardar, vou pegar minha cola aqui. Provérbios que diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, como é que a gente guarda o coração, né? No temor do Senhor. E como é que se dá nisso? Sabe? Como é que se dá nisso? É se preocupar com a maneira que Deus pensa. Então, quando eu escrevi o livro, né, quando eu fui despertada para escrever, para fazer essas anotações, para passar adiante isso, para ensinar outras mulheres, outras pessoas, e volta e meia, quando eu estou estudando, sempre vem a maneira que Deus pensa. Isso é temor, entende? Quando a gente se posiciona
Independente se você é homem, se você é mulher, se você está aqui, se você está me ouvindo hoje, acredito que essa palavra seja para todos nós, entende? É sobre guardar o coração, sobre confiar na maneira que Deus, sabe? No bem que Deus deseja para nós, na maneira que Ele vê, na maneira que Ele quer, na maneira que Ele quer conduzir as coisas e não fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade. Entende? E como que então que eu faço isso cuidando para que Deus faça a maneira dele? Guardando o seu coração na vontade dele. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que foi um texto que Deus colocou no meu coração da vida de Noé, sabe? E eu vou ler aqui, Noé, se você gosta de fazer anotação, né? Se você faz anotação, faça isso mesmo. Está em Gênesis 6:8, que diz assim, vamos ler um pouquinho mais para cima, 6:6, diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, presta atenção. Disse-lhe o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Então, Deus se arrependeu de fazer o homem, ponto. E aí ele disse, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis e as aves. Eu e o Felipe estavam meditando nessa manhã em algumas coisas e aí eu compartilhei para ele a palavra que estava no meu coração para falar com vocês e ele fez essa observação. Que aí você percebe que Deus, ele quis destruir, né? Ele se arrependeu no coração de ter feito o homem, ele quis destruir até os animais, sofreram as consequências disso. Eu falei, uai, por quê? Por quê? Porque o homem foi feito para governar. E se o homem não governa e não faz a maneira que Deus deseja, outras coisas à sua volta, querido, se a gente não faz isso, outras coisas à nossa volta sofrem as consequências. Vocês entendem? A gente precisa entender a grandeza, a profundidade de temer ao Senhor, sabe? De andar com Deus. E aí que vem o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus. Noé andava com Deus. O coração de Noé, em algumas versões, diz assim, ele era a única pessoa justa e íntegra naquele tempo e conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção que Deus é simples. E eu venho falando aqui para vocês desde o primeiro dia de imersão, e o livro, se vocês pararem para meditar na essência do livro Vida Longa Rainha, é só essa, é recentralizar, sabe, o nosso coração na vontade de Deus e na maneira que Deus quer que as coisas aconteçam. Entende? Porque Ele é soberano, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Na terça-feira a gente falou sobre isso. Ele fez o começo e o fim. E antes mesmo e depois mesmo de ter terminado tudo, é que Ele começou. Então, não pensa você, tá? Não pensa você que a condição do seu coração não conta. Porque conta, porque tudo que Deus te colocar nas suas mãos para fazer, Ele gerou um pensamento, Ele gerou um desejo, Ele gerou algo no coração dele a seu respeito, uma expectativa ao seu respeito, enquanto te criou. Não pensa você que sua vida não tem um propósito. Não pensa você que Deus não se importa com os detalhes da sua vida. Entende? A gente precisa prestar atenção nisso. E por quê? Por que é guardar o coração? Porque ninguém vê as nossas guerras, ninguém vê as nossas lutas, ninguém vê a maneira como a gente reage internamente às condições, né, às circunstâncias, às coisas que acontecem, mas Deus vê. E entrar no nosso quarto, fechar a porta, num lugar reservado, isso fala de intimidade.
É disso que eu estou falando. É o seu coração com Deus. Entende? É a sua vida com Deus. Entende o que eu estou falando? É a sua maneira de reagir a determinada situação que vai mudar tudo. Mas por quê? Porque você guarda o seu coração, você guarda a sua mente, você guarda o seu coração de modo que, sabe, nada interfere a não ser a vontade de Deus e a maneira dele. E aí depois desse primeiro passo, que é temer ao Senhor e guardar o seu coração, você vai caminhando, vai sendo introduzido ou conduzido na palavra de Deus, naquilo que ele deseja para você. É por isso que é importante ler a Bíblia. É por isso que é importante saber a vontade de Deus. É por isso que é importante você conhecer a história. Por quê? Porque você conhece a história, você conhece a maneira que Deus trata, a maneira que Deus age, a maneira que Deus vê. E ele vê como ele quer. Ele vê como ele quer. Entende? E aí nós vamos seguir aqui em Crônicas. E eu achei esse texto aqui, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, eu nunca li a Bíblia assim, da maneira que eu tô lendo nesses últimos dias, e eu nunca vi alguns textos da maneira que eu tô vendo nos últimos dias. Eu já li esses textos e eu falei, meu Deus, que revelação é essa que o Senhor tem aberto os olhos para ver, né? Tá em segunda, vamos ler aqui, deixa eu abrir aqui, ó. 2 Crônicas 25, 1, 2, que diz assim, conta a história de um rei chamado Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Agora presta atenção. Sua mãe se chamava Jeodã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. E aí? Na terça-feira nós falamos sobre isso. De você, as intenções do seu coração estarem no centro da vontade de Deus, de maneira que somente o seu coração sejam governados por Ele, de maneira que tudo resulte à maneira que Deus deseja. Você pode fazer as coisas certas, mas se as suas intenções, as suas motivações e a sua integridade tiver falsa, sabe, incoerente com a maneira de Deus, não valeu de nada. Entende? Por isso que a gente precisa se preocupar em guardar o coração. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, então transformai, renovai a vossa mente. Pela renovação da nossa mente que a gente vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É no que a gente pensa, sabe? É na onde que nossas motivações estão. Se a gente vai tomar uma decisão durante aquele dia ou durante alguma situação, está de acordo com a vontade de Deus? Qual que é o resultado que aquilo vai gerar? Todas as decisões, sendo elas grandes ou pequenas, tudo, a gente precisa manter na vontade de Deus. Por isso que é importante, vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Alguém me manda um coração, pelo amor de Deus. Eu tô aprendendo a falar aqui para as pessoas aqui sem me ver, sem eu conseguir ver. Porque eu preciso me certificar que vocês estão entendendo o que eu quero trazer nessa manhã, sabe? Sobre guardar o coração. Vocês não estão aqui em vão. Vocês não ligam essa live aqui por qualquer motivo. Vocês já reconheceram que Deus tem falado conosco aqui. Vocês já perceberam que Deus está ministrando no nosso coração uma coisa nova. Entende? Então, é necessário que a gente mesmo caminhe nessa verdade. Que a gente entenda de uma vez por todas o que Deus quer de nós, como seres humanos. Para de ficar pensando que eu criei, eu fui fruto. Eu poderia pensar assim. Eu fui gerada num fruto aí, sabe? Por acaso. Não foi, gente, não foi. E o diabo, por muitos anos, essa crença, essa mentira,
foi estabelecido no meu coração. Eu vou crescer com vocês aqui nisso. Por quê? Porque é importante falar isso com vocês. A gente precisa voltar à primeira menção, à primeira palavra de Deus sobre nós, ao temor do Senhor no nosso coração, a pensar com o que ele pensou a nosso respeito, o que ele quis a nosso respeito, para a gente voltar, trazer de volta resgatar a nossa identidade nele. Por quê? Porque da maneira que é conduzida a nossa vida até aqui, e eu falo por mim, se eu não fizesse isso, eu só posso falar isso para vocês porque eu fiz isso. Se eu não fizesse isso, minha gente, eu não estaria aqui. Por quê? Porque as circunstâncias da minha vida, desde quando eu nasci, me disseram que eu fui fruto, sabe? De um acaso, de um erro. Entende o que eu tô falando? Meu pai resolveu se relacionar com a minha mãe fora do seu casamento, e a minha mãe teve, e aí pelas circunstâncias dela, e é tanta mentira, tanta mentira. Mentira mesmo. Ah, Kelly, mas isso aconteceu com você, como é que é mentira? Aconteceu comigo, mas é mentira que Deus não tinha um propósito em guardar o meu coração para me fazer alguém nele. É mentira eu não querer saber a vontade de Deus porque achar que Deus não se importa comigo. É mentira. É mentira eu pensar que isso aconteceu comigo porque Deus não estava me vendo. É mentira. Porque Deus não se responsabiliza pelas decisões do coração do homem. Se uma coisa que Deus deu para nós foi o livre-arbítrio, nós não temos que reclamar de nada disso. Por quê? Porque na palavra diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Vamos parar de pensar que Deus é um Deus invasivo, que ele tem que fazer as coisas da maneira dele quando dá ruim. Mas quando tá bom, a gente faz do nosso jeito mesmo. Para com isso. Para com isso. Vamos parar com isso, vamos crescer. Entende? Vamos crescer e vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Eu tava pensando aqui, Deus, Noé não tinha nem Bíblia. Noé não tinha nem Bíblia. Como é que ele andava com o Senhor? Como é que ele fazia aquilo que era do coração do Senhor? Como é que ele tinha esse coração íntegro que o Senhor via? É o temor, é olhar para a linhagem, é olhar para aquilo que falou os nossos antepassados. E quando eu falo isso, porque Noé tinha essa família, se você olhar a linhagem dele, ele tinha isso. As pessoas que andavam com Deus, ele veio de Enoque. Enoque agradou tanto a Deus, que ele já não era mais, que Deus tomou ele para si. Vamos lá, gente, vamos lá, alguém comigo, sabe? A gente tem que parar de achar que Deus não se importa com as coisas, ou que ele se importa só quando dá ruim, ou que ele tem que fazer alguma coisa porque deu ruim. Para com isso, vamos crescer, vamos amadurecer. Deus está nos fazendo, levantando os nossos olhos, levantando o nosso coração para ver a graça soberana dele sobre nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar a Deus de todo o coração, com toda a integridade do nosso coração. Entende? E aí nós vamos lá agora para 1 Reis 9, que esse texto mexeu profundamente comigo quando eu estava meditando e eu falei, Deus, eu sei que as motivações do meu coração, elas têm que ser genuínas, mas me ajuda mesmo a fazer tudo de acordo com a sua vontade. Isso não significa que eu não vou errar, isso não significa que eu não vou fazer, porque às vezes ali no processo, no caminho, eu quero fazer do meu jeito. Mas pensar e falar com Deus, Deus, me ajuda a voltar, me ajuda a me arrepender, me ajuda, sabe? Me ensina. É isso que é dar o coração com integridade para Ele. Ele sabe que a gente é limitado, Ele sabe que nós somos pequenos, Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe que nós não somos nada, mas Ele quer confiar a nós alguma coisa. Ele já confiou a nós o governo, entende? Ele já confiou a nós a maneira de conduzir as coisas. Agora Ele precisa se certificar de que o nosso coração está desejoso por isso. Entende o que eu estou falando? E aí, aqui em 1 Reis 9 diz,
Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, ou seja, edificou a casa do Senhor e a casa do rei, dele mesmo, né? Sucedeu, pois, aí eu vou traduzir para vocês entenderem. Aquele, lembra que eu falo, leia a Bíblia trazendo para a sua realidade, que fica mais fácil de você ter uma revelação do Espírito de Deus para você. Entende? Porque a gente só lê a Bíblia para ser transformado. Entende? Para poder ter conhecimento. Então você lê a Bíblia e talvez você fale assim, Deus não falou nada comigo hoje do que eu achei ou a minha expectativa, mas você sai trabalhar, você sai fazer alguma coisa, o Espírito de Deus vem e vivifica a palavra que você leu e traz vida no seu coração. Então vamos lá. E sucedeu, pois, que tendo acabado aquele, ou você, cita seu nome aí, de edificar a casa do Senhor e a casa dela mesma, da rainha, ou do rei fulano, você que é homem está assistindo aí, que essa palavra é para todos nós, e tudo que tinha desejado e designar a fazer. Sucedeu, pois, acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer. O Senhor lhe apareceu, como ele fez da primeira vez. Lembra a primeira vez? Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Deus apareceu a Salomão a primeira vez, naquela parte que ele pede a sabedoria de Deus para conduzir tudo aquilo, né? Do reinado de Davi. E então Deus, porque você pediu isso e não pediu riquezas, nem mulheres, e nananã, vou te dar sabedoria, vou te dar tudo que você me pediu. E aí Salomão foi o mais sábio. Então essa foi a primeira vez. Então apareceu... Então, sucedeu, pois, que acabado de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, tudo que tinha desejado e designar a fazer, apareceu o Senhor pela segunda vez e disse, ouvi a tua oração e as tuas súplicas que fizeste a mim. Eu já santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali durante todos os dias. Vamos lá, gente. Vamos lá alguém comigo. Vamos lá, alguém comigo. Nós podemos construir tudo. Nós podemos levantar muitas edificações. Nós podemos ser bons profissionais. Nós podemos ser bons administradores de muitas finanças, nós podemos ser os melhores na nossa área de atuação, naquilo que nós escolhemos para fazer, nós podemos ser os melhores empresários, entende o que eu tô falando? Os melhores professores, os melhores cozinheiros, nós podemos ser, nós podemos fazer, nós podemos governar, mas se tudo que nós fizermos não estiver de acordo com a vontade de Deus, não valeu de nada. Depois que Salomão tinha conversado com Deus, ele edificou uma casa para o Senhor e para ele. E ele fez outras coisas que ele quis fazer. Vendo ele, o Senhor, que Salomão orou a ele, que Salomão clamou a ele, com súplica, santificou tudo que Salomão fez. O que resulta numa boa conduta, num bom coração, na integridade, na motivação, é o temor do Senhor. E o fruto disso é só o Senhor edificando e santificando a nossa casa e aquilo que nós nos propomos a fazer. Entende? Então, se o seu coração estiver alinhado com princípios eternos, com a maneira que Deus vê, com a maneira que Deus age, com a maneira que Deus se importa, meu amigo, minha amiga, pronto. Entende? Pronto. A gente tem que parar de pensar como religiosos. Tem que parar de pensar que Deus, Ele só está vendo a maneira eclesiástica que fazemos as coisas. Não, é Ele quem santifica tudo que nós propomos a fazer. Entende? E se a gente faz alguma coisa acendendo o nosso próprio fogo, fazendo a nossa própria vontade, mas se arrepende e fala, Deus, sinto que aqui eu não fiz da maneira que o Senhor deveria, mas já está construído, o que eu faço?
porque você veio a mim, eu vou edificar e santificar isso que você construiu. Vamos lá, alguém nessa manhã comigo, 7h25. Tudo que a gente faz, tudo que a gente quiser fazer, se as nossas motivações e as nossas intenções desde o começo estiverem com Deus, não há quem destrua. E mesmo assim, se elas estiverem construídas sem a vontade de Deus e sem a maneira de Deus, mas houver o arrependimento e o temor do Senhor, e nós nos voltarmos para Ele, Deus cuida de santificar para nós a maneira que Ele age, que Ele deseja. Então, por que eu me importo em trazer para vocês essa verdade que Deus tem ministrado no meu coração? Porque todo dia a gente cresce. A leitura desse livro aqui, para mim, nunca foi tão atual. E vocês têm falado isso comigo muito. Eu tenho recebido muitos relatos, nem todos eu posto, porque é muito pessoal. É muito pessoal da vida de vocês, então eu não tenho que ficar postando. Mas eu preciso postar algumas coisas, com autorização de algumas pessoas, de vocês. Por quê? Porque eu sei que isso vai edificar outras mulheres. Não é só para vocês ficarem sabendo que é um movimento. Isso também. Isso faz parte do processo. Mas é para vocês se certificarem de que Deus está despertando a nova geração. Essa geração está sendo despertada para um bem maior, para uma coisa maior. Então tá, tudo que minha mãe e meu pai, as decisões dele, do coração dele fez, nananana, e aí? E aí que resultou a mim. E se o meu coração estiver inclinado a fazer a vontade de Deus, a maneira de Deus, Ele se encarrega de santificar tudo aquilo que foi ruim, entende? Todas as circunstâncias erradas, escolhas erradas de antes, tanto dos meus pais quanto minha. É por isso que eu falo, inclusive aqui no livro, que o nosso posicionamento é tão sério que é capaz de interromper a iniquidade de uma geração. Você entende que se você se posiciona, você, além de ministrar para o seu filho, para sua filha, para sua casa, cuidar da sua casa, outras pessoas, você interrompe a maldade no coração. Você decide, e aí eu vou trazer para o âmbito de família, de casa, porque é isso que Deus se importa. Deus, Ele aponta para nós outras pessoas para cuidarmos, Ele aponta para nós sempre falarmos, sempre sermos transbordante na vida de outras pessoas, mas Ele se importa que cuidamos com aquilo que Ele estabeleceu para nós desde o início. Adão e Eva no jardim, que foi o que Ele disse. Vocês vão crescer e vão multiplicar. E por que as aves foram, eu já falei disso, mas por que as aves foram, os répteis foram condenados naquele dia que Deus falou assim, fiz o homem, mas me arrependi. Pesou o coração de Deus por causa da maldade do coração do homem. Por quê? Porque era o governo. Era a maneira que Deus tinha estabelecido, a maneira que Ele sabe aquela expectativa que você tem. E aí vamos ser racionais, vamos trazer para a realidade da nossa mente, sabe? Sabe aquilo que a gente gera no nosso coração? Talvez você vai ter um filho, ou você está grávida, vocês estão grávidos, né? Tem alguma coisa que você gera expectativa. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Sabe? Nosso coração é assim. O de Deus é assim. Eu gerei o homem e a mulher para fazer isso. A expectativa é na palavra dele. É no princípio, é naquilo que ele desejou. Entende? E ele não disse, vou falar com eles, eles vão fazer exatamente do jeito que eu quis. Não. Ele gerou uma expectativa sobre nós na criação. Ele gerou um desejo, o coração dele ardia de desejo, de amor. Ele visitava Adão todos os dias. Ele conversava com Adão todos os dias. Vamos lá, alguém comigo? Deus se importa com a maneira que nós conduzimos a nossa vida. Entende? E se importar com o que Ele pensa
vai curar o nosso coração de uma tal maneira, de uma tal forma, que vai trazer vida para a próxima geração. Então todas as mentiras que o diabo contou para mim, que o diabo disse para mim a respeito da minha vida, eu não passo na geração do meu filho. Eu não faço isso. Eu não permito que isso aconteça no coração dele. Porque é mentira. E eu já reconheci a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, vamos lá. Meu coração tá queimando essa manhã, sabe? Eu tô com muita, sabe? É muito temor, sabe? É muito temor. É muito temor. É se posicionar a maneira que Deus quer. É simples. É simples. É recobrar aquilo que Deus pensou sobre você desde o começo. Para de ficar achando que Deus não se importa com a sua maneira de agir, que Ele se importa. Que Ele não se importa com a sua casa, que Ele se importa. Para de pensar que a sua vida é só ir nos cultos. Para, a gente já passou disso faz tempo. A pandemia veio aí para quebrar isso de uma vez por todas na nossa vida. Eu amo a igreja, eu amo minha casa, eu amo a casa da colheita. Vocês sabem, quem me conhece sabe, eu amo estar no meio do povo, eu amo. Mas chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Dentro e fora do templo. Tempo em fora de tempo. Vamos lá, alguém. É sério. A palavra de Deus é séria porque tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que nós vamos fazer amanhã. Nós sabemos de hoje. Nós teremos que ter compromisso com hoje. E tá difícil demais, tá difícil por quê? Porque tem muitas vozes, muitas palavras, muitas coisas, mas Deus importa com o que pensamos aqui dentro. As motivações do nosso coração com Ele, que é Ele, mas eu não entendo, sabe, a Bíblia. Eu paro para ler, eu não entendo. Gente, pede pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que amar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele se importava tanto com os discípulos, que ele falava, tenha mais um pouco de calma, que eu vou ir, mas vem alguém. Ele vai vir e ele mesmo vai ministrar no coração de vocês. Deus se importa conosco. Deus se importa com a sua criação. Não importa a mentira que já falaram para você. Não importa a circunstância que te trouxe até aqui. Não importa o pecado que te envolve. Não importa. Deus se importa com você. É necessário arrependimento. É necessário voltar ao princípio de tudo. Sabe aquela canção? Voltar ao primeiro amor. Qual é esse amor? Que amor é esse? É pelo Espírito de Deus. É pela essência. Ele soprou vida em nós. Ele soprou o Espírito em nós. Nós temos condições de ter uma alma, um corpo e um espírito por causa dele. Para de ficar achando que Deus não se importa com você. Ele se importa. E para de achar que você também não tem que pagar um preço que você tem. Você tem. Por que você tem que pagar um preço? Por quê? Porque nos custa. Nos custa ter uma mente renovada. Nos custa, sabe, querer acordar todos os dias, empenhar todos os dias o nosso coração em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque tem a ver conosco. E quando eu falo de acordar, e eu até cito isso no livro, de acordar pela manhã, de levantar cedo, foi algo que Jesus falou comigo. Talvez o seu problema não seja esse. Talvez o espinho na sua carne, como diz o apóstolo Paulo, é prostituição. Talvez é comer demais. Talvez é
Não sei, fazer alguma coisa com muita frequência que isso te consome, isso te desgasta, isso traz peso no seu coração. Não sei o que, eu não te conheço. Então talvez você entra no seu quarto, você fecha a porta e Deus fala assim com você, você tem que parar de fazer isso com você. Para eu te mostrar o próximo passo, você tem que vencer isso agora. E aí você vai e faz, você vai e tenta, você vai. Mas não tem a ver com acordar cedo para todo mundo, não é uma regra. Por que muitas instituições por aí quebram? Muitas denominações aí falam que querem. Por quê? Porque Deus ministrou uma coisa no coração de alguém que foi muito genuíno. Só que o entendimento dessa pessoa foi tão grande que ela começou a ministrar e todo mundo achou que era aquilo que era para ela fazer. Para todo mundo fazer. Então existe gente de cabelão, gente de saião, gente de... Entende o que eu tô falando? Mas Deus ministrou uma coisa no coração de alguém. Mas o entendimento é raso. Por isso que é necessário a gente entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta. E eu tenho muito zelo em falar isso com vocês. E reconhecer que isso é um princípio, sabe? Eu coloquei acordar pela manhã porque eu reconheci que isso Deus estava falando comigo. Mas eu reconheci que isso era um princípio também. Que isso é bíblico. Que não era só para aquela estação, para aquele dia da minha vida, mas que é bíblico. E realmente tudo muda quando eu decido tomar essa decisão de acordar cedo todos os dias. E quando eu não faço isso, eu sinto o peso do meu dia. Mas é meu, é especial meu, é uma coisa minha. Entende? E é isso que eu tô falando. Talvez para você não seja um problema acordar cedo. Você levanta 4 horas da manhã, vai correr, vai caminhar, vai fazer o que você quiser fazer. Mas na hora que você volta, você faz outras coisas que pesam o seu coração e que fazem você ficar distante da vontade de Deus. Entende o que eu tô falando? Então importa que você se importe em saber o que Deus pensa a seu respeito e o que Ele quer para você nessa estação, nesse tempo. Para de ficar tendo recaída. Isso acontece. E não é um julgamento sobre, não é uma acusação sobre você que eu tô trazendo. Mas nós precisamos recobrar todos os dias. Para mim, não acordar cedo todos os dias é uma recaída. Eu acordo já com a minha mente pesada. Eu acordo com o meu coração como se eu tivesse, assim, uma tulha de pecado sobre mim, que eu falo assim, Deus, que acusação é essa que o diabo quer colocar no meu... E é ele. Tá vendo? Você não é forte o bastante. Deus te pediu só isso e você não faz. A misericórdia de Deus é tão grande sobre nós. Nós temos que se esforçar um pouco mais em perseverar e nos mantermos fiéis a Ele. E aí eu quero ler aqui para vocês. Peraí. Deixa eu achar aqui. Deus responde assim, ó, para Salomão. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo aquilo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, guardares os meus estatutos e os meus juízos, os meus pensamentos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel, e para sempre, como falei com Davi, teu pai, farei uma aliança com você. E aí nós vamos lá, voltar em Gênesis 6:18, que diz assim: Noé era um homem justo, íntegro no meio dos outros homens, porque ele andava com Deus. E no 18 diz assim, que depois que tudo que Deus falou para ele
para ele fazer e reconheceu que ele andava com Deus, Deus disse assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres do teu filho. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Deus se importa conosco e Ele deseja fazer uma aliança conosco. De verdade. E a aliança conosco é o sangue de Jesus. Não tem como. Agora não tem como se chegar a Deus de outra maneira a não ser por Jesus. É por isso que Jesus não é uma religião. É por isso que aqui nessa live pode ser católicos, espíritas, cristãos, evangélicos. Todos devem ser cristãos, todos devem amar a Jesus, a obra redentora da sua cruz. O sangue é a aliança, é a participação no sangue. É amar a Jesus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E eu vou ler o último versículo que eu guardei aqui para a gente poder finalizar. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A seriedade da nossa aliança, a seriedade da nossa devoção a Deus, do nosso amor por Ele, muda tudo. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor com Ele. E Ele então nos ensina, Ele nos move, Ele nos conduz, para que compreendamos com todos os santos, com todo mundo aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria, Ele está aqui, com todos os santos, comigo, com você. Ele é santo. Eu sou santa porque Ele é santo. Se eu estou nele, há santidade em mim. Isso não significa que eu não venha de uma natureza pecaminosa. Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas veio Jesus. Então nele, com Ele, por Ele, pelo seu amor, entrelaçados com Ele, movidos nele, arraigados nele, nós podemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É todo dia. E isso, meu irmão, excede todo o nosso entendimento. Então é necessário caminhar na vontade de Deus para renovar a nossa mente, para conhecermos qual é a largura e a profundidade da vontade de Deus, do amor de Deus sobre nós, porque excede o nosso entendimento. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Por que Enoque foi tomado por Deus? Por quê? Porque ele andava com Deus. É esse o desejo do coração de Deus para nós cristãos. É andar nele, arraigados nele, provenientes dele. O mundo está aí para deturpar tudo isso.
É mentira sobre mentira, maldade sobre maldade, profanação em cima de profanação, muitas vozes, muitos achismos, muita gente condenando outra gente. O que eu vejo na internet é homem condenando homem, que eu falo assim, meu Deus, agora todo mundo resolveu ser juiz de todo mundo. E cristãos, usando o nome de Deus para acusar o outro. E daí pouco me importa. O que me importa é a minha vida com ele. Porque ele vai cobrar de mim é isso. Ele não vai falar para mim, Kelly, o que a pessoa ouviu? Não, ele vai falar para Kelly, o que você falou? Qual é a intenção do seu coração em ir lá na internet e falar as coisas? É isso que ele sonda. Qual que é a intenção do seu coração? Em qualquer ação que você vai tomar. Muito oportunismo que a gente vê por aí. As pessoas querendo crescer em cima de outras pessoas. Falando de uma coisa que é certa. Não está errado, mas a motivação do coração desse homem, falando da outra pessoa, está errada. Talvez o outro pecou, o outro fez mesmo, o outro escambalhou tudo, o outro está errado. E daí? Não sou o juiz dele, não sou eu que devo vir aqui na internet e começar a descer a lenha na pessoa. Vamos lá, alguém. A mesma coisa com o vizinho. A mesma coisa é com a mãe, com o pai, com a família. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. O apóstolo Paulo estava tomado de tanta graça, de tanta sabedoria, de tanto temor nas suas cartas. E foi para nós. Foi para nós que o apóstolo Paulo foi salvo. Foi para nós, os gentios. Entende? Por causa do preço de alguém, por causa da devoção de alguém, do amor de alguém, eu pude receber isso. Eu pude compreender isso. Por causa do meu posicionamento, alguém que está atrás de mim também vai poder compreender isso. Não para. É contínuo e crescente. Então vamos parar de achar que Deus não se importa com o que você fala, com o que você pensa, tá? Em como você age, que Ele se importa sim. Ele se importa com tudo que você faz. Tudo que você decide fazer no seu coração. Tudo, todas as decisões. Tudo Ele se importa. Ele se importa com os mínimos detalhes. Ele se importa. Ele se importa sim. Eu tenho uma série de testemunhos que eu posso compartilhar com vocês. De coisas que eu pedi no meu secreto para Deus. Assim, pensando, não foi nem orando. Foi pensando. E Ele se importa. E Ele se importou. E Ele me deu. Coisas pequenas, coisas minhas, coisas fúteis, assim, coisas. E Ele se importa. Por que Ele não vai se importar com as grandiosas? Por quê? Então para de achar que Deus não se importa com você. Ele se importa com seus atos, com seu pensamento, com seu coração. Guarda seu coração, porque o coração é o órgão mais importante do corpo. E espiritualmente, o coração é o aspecto mais importante do nosso corpo espiritual. Então guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você deseja andar com Deus, como fez Noé, deseja fazer a vontade de Deus, volta no começo de tudo, no princípio de tudo, na palavra que Ele pensou sobre você. E se você não sabe, recobra, fala, Deus, qual é o primeiro pensamento do Senhor ao permitir que eu viesse a existir? E isso vai trazer cura para o seu coração, porque esse foi o primeiro passo. O primeiro passo para eu me encontrar na presença de Deus, para eu recobrar todas as vezes
que eu sou fraca, é para esse lugar que eu vou. Entende? É para esse lugar que eu vou. Então, às vezes você pensa, tem muitas coisas que eu tenho que fazer. Eu sou responsável por muitas coisas no meu trabalho, na minha casa. Eu levo muitas coisas nos meus ombros. É pesado demais para mim. Ou eu levo muita carga espiritual, muita mentira. Ou eu pequei demais já no meu passado, eu sofri demais. Eu fiz muita coisa que desagradava a Deus, que desagrada a Deus, ou eu faço isso até hoje. Eu amo Jesus, mas eu sinto que eu faço coisa que desagrada a Ele. Recobra. Fala, Espírito Santo de Deus, eu não arredo o pé daqui. Se o Senhor não me falar como vencer isso, recobra. Entende? Por que Deus me pediu para acordar cedo? Não é sobre acordar cedo. É sobre vencer uma preguiça, uma procrastinação. É sobre ir para um nível mais avançado de entendimento daquilo que Ele queria para mim. Esse livro, Vida Longa Rainha, foi escrito, posso dizer que praticamente todo ele, de madrugada. Eu perdia o sono e eu não dormia mais escrevendo. E Deus ia gerando no meu coração e eu falava assim, meu Deus, quanta coisa. Eu não posso, sabe aquela coisa, eu não posso dormir mais. Eu não posso dormir mais. Então talvez Deus quer que você vença isso, a sua limitação hoje, isso que Ele aponta para você como limitação, e eu tenho certeza que Ele fala com você, porque se Ele fala comigo, Ele fala com você. Eu não sou melhor que você não, tá? Se Ele fala comigo, Ele fala com você. Então eu tenho certeza que se Ele apontar para você o que você precisa fazer hoje, agora mesmo, é porque Ele quer te levar num novo nível. Ele quer te confiar algo que só você pode fazer. Não significa que se você não se posicionar não vai ser feito o que Ele vai fazer. Ele pode levantar outra pessoa, mas não vai ser da maneira que você faria. E isso pode decepcionar profundamente o coração de Deus. O Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano e isso lhe cortou o coração. Entendem o que eu tô falando? Desagradar eu tô aqui falando desse jeito, tá queimando meu coração. É como se o nosso posicionamento interferisse demais na maneira como Deus pensa. Vamos ser simples aqui essa manhã, vamos ser óbvios aqui essa manhã. Deus se importa com como pensamos, como reagimos e como decidimos no nosso coração as coisas. Nós não vivemos por acaso. Então estude, leia, busque, faça alguma coisa, rompa com isso, mas para agradar a Deus. Porque se fizermos uma aliança com Ele, Ele fará uma aliança conosco e Ele vem. E nós vamos abrir a porta do nosso coração e Ele vem cear conosco. Você já sentou numa mesa cheia de comida? Pensa no Natal, na casa da sua família, na sua casa. Pensa num lugar que você foi, que tinha uma mesa enorme, cheia de comida. Que você sentou e você comeu livremente. É esse tipo de mesa que Deus quer nos oferecer. Aquela que tem tudo o que nós precisamos. Tanto para nutrir a nossa mente, o nosso corpo celestial, como o nosso corpo físico. Porque todas as coisas elas já existem no reino espiritual. E elas só são a sombra aqui. Mas vamos buscar a Jesus na simplicidade, sem arrogância, sabe? Sem profanação.
Ah, porque eu ouvi o outro falando isso, que todo mundo fala, é mentira. Não, vai você pro seu quarto e falar, Deus, o que o Senhor se importa que eu faça? Porque é isso que Ele vai cobrar de nós. É isso que Ele vai falar assim, o que foi que você fez? É isso que vai contar. As nossas obras, se elas foram ouro, prata, pedras preciosas. É isso que conta, gente. É isso que conta. Então, se o outro tá falando, deixa falar. Se o outro tá fazendo, deixa fazer. Se importa o seu coração, é o seu posicionamento. É a vida que você traz através de você. É você, isso eu falei na terça-feira, entrar num ambiente de caos e trazer a paz. Por quê? Presta atenção. Por que vocês acham que Jesus, no meio da tempestade com os discípulos, foi acordado pelos discípulos e falou, calma gente, calma Mar, calma. Porque tinha paz nele. A gente só pode trazer algo para alguém, na vida de alguém, um ambiente, uma atmosfera diferente daquela que está acontecendo, se a gente carrega isso. Só foi possível isso acontecer porque Jesus carregava dentro de si a paz. Ele é a paz. Entende? Então a gente tem que estar tanto nele, que se tiver um ambiente de discórdia, promiscuidade, profanação, nossa presença converta aquele lugar. Não só pelo nosso falar, mas pelas nossas ações. E talvez isso não seja, esse reconhecimento, ou essa coisa não seja da noite pro dia. Mas talvez você chegue aí na casa da sua família, tá? Aquela briga, aquela discórdia, e a sua presença, a sua ação, ela apazigua. Sabe aquela coisa de, não vamos falar isso perto da fulana, ou perto do ciclano, porque, né? Tenho temor, as pessoas têm temor no coração de falar besteiras perto de você, porque você carrega alguma coisa. Vamos ter esse coração, gente. Tô terminando mesmo agora. Vamos ter esse coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Na vontade, na verdade do Espírito dele sobre nós. Amém, porque nós temos a Bíblia. Amém, porque nós temos a palavra de Deus viva e eficaz. Amém por isso. Amém. Mas amém, muito mais amém, porque nós temos o Espírito de Deus e porque Ele nos quer conhecer, nos conhece profundamente, quer que o conheçamos tão profundamente que sejamos capazes de ouvi-lo nas mais simples coisas. Ao contemplar o céu, ao contemplar um pássaro, uma árvore. Tô cansado de falar isso aqui já. Ele é especialista em falar com você da maneira que você entende e para Ele importa que você entenda isso. Deus requer de nós amizade, intimidade, união, amor, alicerçados nele, enraigados nele, como diz o apóstolo Paulo, enxertados em Cristo, na videira verdadeira. Então vamos voltar à essência, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar. Se você está distante, volta. Se você caiu, levanta. O tempo é hoje, é agora mesmo. Se você está longe, vem para perto. E se você está em pé, cuide para você não cair, mas permaneça. Vamos crescer. Eu me propus abrir esse Instagram e falar daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu sei o que vai se tornar isso aqui. Eu tenho expectativa nisso porque é genuíno, é verdadeiro, mas Ele faz da maneira dele. Eu posso gerar uma expectativa no meu coração, mas Ele faz da maneira dele. Não sou eu que conduzo isso, é Ele que manda. Eu posso fazer planos, mas Ele vai santificar os meus planos. E às vezes vai sofrer ajustes. Ele vai falar, então, Kelly, que você decidiu fazer isso, eu vou te abençoar e santificar tudo o que você se propôs a fazer. Mas vamos corrigir isso aqui e agora. Isso aqui e agora. Entende?
E quantas pessoas novas que eu nunca nem vi tiveram acesso a mim? Só por uma decisão do meu coração. Quantas pessoas são tocadas profundamente só por eu resolver abrir aqui a internet e vencer a minha limitação? Entende o que eu tô falando? Porque Deus me pediu. É aquela coisa, sabe, de Pedro? Deus, eu pesquei a noite inteira, tá? Pesquei a noite inteira, Jesus, eu pesquei a noite inteira, mas porque o Senhor tá pedindo, eu vou fazer. Fazer a vontade de Deus vale a pena. E por mais que alguém vire e fale assim, mas e se tudo que você fez, tudo que você se empenhou em fazer a vontade de um Deus que você nem via, foi mentira? Qual que é o problema nisso? Eu vivi algo que eu tive as minhas experiências e eu criei no meu coração. E eu preferi viver essa verdade, mesmo que alguém diga que é mentira. É muito interno. É Deus e o homem, é Deus e o coração do homem, é Deus e o coração da mulher. É muito íntimo. É muito íntimo. Então ele se importa com o que você pensa, ele se importa com as suas ações, com a maneira que você guia as coisas. Examina o teu coração, as condições do seu coração. Na verdade, de Deus, do princípio. Então essas prioridades aqui do livro Vida Longa Rainha, elas foram todas baseadas na mulher de Provérbios 31, mas quando você senta e você começa a ler, você vê que ela caminha em todo um princípio, em toda uma verdade que não fui eu que fiz, que é a verdade do Espírito. Por que as mulheres mandam, Kelly, tá tão pontual isso na minha vida? Tem um trecho, uma frase que eu li aqui que mudou tudo, que trouxe luz para mim, que foi como resposta, que foi como bálsamo, ou que doeu no meu coração, que eu sinto que me ofendeu. Porque não sou eu. Entende? Assim como não é o apóstolo Paulo, assim como não é Pedro, assim como não é João, assim como não foi o Velho Testamento, Moisés, Deuteronômio, nananã. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o Espírito é quem a vivifica. Então, quando eu falei, Deus, o Senhor vai fazer todos os processos, todos os passos de acordo com a sua vontade, me ensina, porque eu não sei lidar com isso aqui. E eu orava, e eu orei, falei, Deus, todo mundo que tocar nessa mensagem, todas as mulheres que tocarem nessa mensagem tenham uma vida plena e transformada em Ti. Seja qual for a decisão do coração delas, no que elas fazem, no que elas têm. Não é só sobre trabalhar fora de casa, dentro de casa. Não é sobre organizar tempo. Entende? É muito profundo. Não é só sobre pôr uma mesa. É mais que isso. Não é sobre ter atenção só com a família, para você ter um tempo ali de qualidade. É mais que isso. É porque o seu posicionamento muda a condição do coração para sempre. Muda a condição do coração de uma geração. O seu posicionamento muda tudo. O seu preço, sabe? Aquilo que Deus te pede. Aquilo que Ele está te ardendo no seu coração, aquilo que Ele manifesta em você. Muda tudo quando você olha pela perspectiva dEle. Não parar de ficar vivendo igual uma barata tonta, batendo cabeça para lá e para cá, fazendo isso aqui e acolá. Vamos trazer a essência de Cristo, a essência do princípio, da palavra, para a nossa realidade, agora mesmo. E se você não sabe, eis o Espírito Santo de Deus para te guiar em tudo que você precisa. Nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos sozinhos.
mais importa que você obedeça quando Ele te falar. E não vai ser difícil obedecer. Porque Ele está te pedindo, Ele é tão amoroso. Sabe aquela coisa tão suave? Você vê assim, eu pego muito o exemplo com o Lorenzo aqui em casa. Às vezes a gente vai estar conversando alguma coisa e o Lorenzo, ele é mais armado, ele é mais agitado, ele é bem líder, sabe? As pessoas assim, do meu jeito, vamos fazer, vamos pegar. E aí você chega com suavidade. Fala, filho, funciona assim, 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 assim. Aí ele para. Tá bom, mãe. Tá bom. Mas como eu sou igual a ele, às vezes eu quero falar, não, Lorenzo, não é assim, é assim, assim, assim. Ele não ouve, ele endurece o coração. Mas o Espírito de Deus, ele é brando. Ele sabe entrar no nosso coração. Se a gente abre, se a gente dá para ele a oportunidade, ele sabe dividir as coisas. Ele sabe apontar e trazer clareza para nós. É Ele quem faz, é dele que vem a doçura. É por isso que para a mulher, para Deus, a mulher é comparada ao Espírito Santo de Deus, que tem a leveza, que traz a calma, a suavidade. É por isso que nós devemos recobrar os frutos do Espírito. Como diz Gálatas 5. Tiago. Cobra, Kelly, eu não sou assim. Eu também não sou. Eu não sou calma. Você é tão leve. Não sou, não. Não sou. Não sou. Não sou assim. Mas eu busco ser quem o Espírito de Deus quer que eu seja. Entende? Mas a minha natureza não é assim. Mas a natureza dele em mim me transforma todos os dias. E eu falo, tem dia que dá vontade de se trancar numa jaula e falar assim, eu vou ficar aqui até eu dar conta de mim mesma. Quem é assim aí? Eu vou ficar aqui até eu dar conta de mim mesma. Mas não dá, né? Não tem jaula para nós. Tem que se conter mesmo dentro de nós e se mover de acordo com a vontade de Deus. Então pega todos os seus fardos, as suas cargas, isso aí que pesa seu coração, isso aí que você acha que é pesado demais, e leva pra Ele. Fala, Deus, tá tudo errado aqui. Isso aqui tá me pesando o coração. Me ensina a lidar com isso da sua maneira. E se o Senhor não quer que isso mais aconteça, tira isso. Extermina isso da minha vida de uma vez por todas. Mas seja sincera, seja sincero no seu coração, sabe? Seja sincero. É isso, minha gente. É isso. Amém por hoje, por esse dia tremendo, maravilhoso. Quero dar 2 recados importantes para vocês. O primeiro, que é sobre o nosso tempo ali no Clube do Livro. E eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre o Clube do Livro, para ficar mais fácil de entendimento. Que é esse tempo que eu quero investir na vida de vocês, sabe? Eu preciso que vocês prestem atenção nisso, que o seu coração se encha de vontade, de desejo de aprender isso. E tô aqui para disponibilizar o meu conhecimento, meu entendimento, quando Deus colocou no meu coração cada um desses princípios aí do livro, porque eu quero que você se fundamente nisso. Eu quero que você crie uma raiz e um alicerce, assim, bem alicerçado nisso. E eu tenho muitos testemunhos que provam que esses princípios foram estabelecidos na vida dessas mulheres e mudaram o comportamento, mudaram a maneira de pensar, a maneira de agir, diante da situação mesmo daquele dia, daquela hora. Teve pessoas que tiveram acesso a essa mensagem dessa maneira e mudaram o curso da sua decisão naquela hora. Então, a motivação do meu coração é me certificar que vocês estão entendendo e que vocês querem se aprofundar. Não que o livro não seja suficiente, claro que ele é. E por quê? Porque não pelo livro, pela palavra de Deus, que é o princípio. Mas se você deseja
precisa de ajuda para isso, eu estou aqui. É isso que eu quero dizer. Entende? Então, eu coloquei um preço bem acessível, porque a gente precisa arcar com alguns custos por causa disso. Vocês sabem como funciona, se não tiver valor, se não tem preço, não tem valor, né, para nós. Então vamos ser reais aqui, vamos ser justas, né? E tudo que você quer investir, seu tempo, você precisa investir, uma coisa que você precisa aprender é isso. Você tem que ter compromisso com aquilo que você se dispõe a fazer. Então, se você deseja, você tem que pagar um preço por aquilo. É um valor. Entende? Você tem que investir. É um investimento que você faz. Aconteceu isso com Jesus para nós. Por que a gente não vai fazer isso também? A gente tem que pagar pelo que a gente acredita. Entende? Investir. E isso muda o curso de tudo. Isso muda o curso de tudo. As pessoas que estão perto de você, mas a palavra de Deus é de graça. Então vai estudar a palavra de Deus aí no seu quarto, você sozinha. E caminha sozinha. Porque a Bíblia também diz que aquele que caminha sozinho busca os seus próprios interesses. Então, importa que chegou o tempo que nós precisamos manifestar a vontade de Deus, a presença de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas nós temos que investir naquilo que a gente acredita. Carregar aquilo que a gente acredita. E isso vai fazer diferença entre os meninos, os grandes e os pequenos. E os maduros e os infantis. Isso que vai trazer diferença para tudo. Então vamos parar com essa coisa de religiosidade aí. A gente carrega alguma coisa preciosa, tá? Então eu quero trazer para vocês esse entendimento. E então ali, você vai estar ali comigo durante a semana, nós vamos reunir, como a gente está fazendo agora, e a gente vai compartilhar do que está aprendendo. Tudo ali é junto. E aí vou trazer conteúdos depois, durante a semana, para você ir praticando tudo aquilo que a gente vem conversando. É uma maneira de você ficar próxima a isso que Deus está trazendo no seu coração. E aí, a hora que você não quiser mais, é só você sair. Você não paga mais, é automático. Você lá faz a sua inscrição e vai gerando é recorrente. O dia que você não quiser mais, você para de pagar isso e não tem mais, entende? Mas a gente vai estar ali, sendo alimentada, sendo movida. E as nossas reuniões nas quintas serão às 8 da manhã, de 8 às 9, tá? Eu senti que eu tenho que trazer isso para outras mulheres. E eu propus no meu coração 7 da manhã e vocês atenderam. E agora outras mulheres precisam receber isso de alguma maneira. E é um acesso que eu quero dar. Não sei por quanto tempo, mas é isso que eu senti no meu coração que eu preciso dar acesso. O valor é R$ 24,90 mensal, tá? E nós teremos as reuniões no mês, toda terça-feira, às 7 da manhã. E a aula fica gravada, a aula não, né? A nossa conversa ali fica gravada. Os materiais, o e-book já está disponível para você que não tem o livro, ele já está nesse valor de R$ 24,90, você já vai entrar e já vai baixar, então você já pode ler. O nosso primeiro dia vai ser só mais sobre... Na próxima terça-feira eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar nas nossas reuniões, mas já leia, sabe? Se você comprar, por exemplo, hoje a sua inscrição, você já baixa o e-book, já lê ele e já vai com seu coração cheio para a gente poder conversar sobre o que Deus está fazendo. E o seu testemunho, aquilo que você carrega, pode trazer vida para outras mulheres ali dentro. E o meu intuito é que você saia tão cheia, que você abra a sua casa, a sua internet, sabe, a sua vida e traga vida para outras pessoas através do que você tem aprendido. E eu digo para você, eu não sei quanto tempo que vai durar isso, porque com Deus é assim, entende? Com Deus é assim.
É só você entrar, Mary, é só você entrar no link que tá na bio, tá? E lá tem todas as opções de pagamento, Pix, cartão de crédito, boleto, tá bom? Aí você entra no link que tá na bio e fica disponível. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida com relação a esse clube do livro? A nossa Netflix? Eu brinco que é Netflix, mas depois eu fiquei pensando, parece mais uma reunião mesmo, né? Vai ser uma reunião mesmo, a gente vai estar ali em comunhão, junto no mesmo entendimento, crescendo no mesmo entendimento do que a gente tem recebido, né? O que você tá lendo aí na sua casa, o que Deus tá... e o acesso não vai ser pelo Telegram. O link está na bio do Instagram, tá bom? E as nossas reuniões serão pelo Meet, que é um aplicativo do Google, tá? A gente vai ter Kellyflix. É tipo isso, Lu. Então vai ser lá, tá? Pelo Meet. E aí eu vou instruir vocês direitinho. Vou fazer um grupo depois com quem for entrando para poder trazer a instrução, né? Talvez eu faça no WhatsApp ou no Telegram, não sei. Vou pensar aqui hoje durante o dia, para eu mandando as informações com relação às plataformas, tirar essas dúvidas com vocês. Eu vou ver aqui o que fica mais viável fazer, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês me chamem no direct, tá bom? Para vocês participarem. É um valor muito acessível mesmo. Todos os dias você vai receber um conteúdo, uma coisa que vai trazer norte para você naquele dia, tá? Vocês vão poder também, de alguma maneira, através dos testemunhos de vocês ou daquilo que vocês têm aprendido, vocês vão poder criar o próprio material de vocês, as coisas que Deus tem falado com vocês. Pensa no que isso pode gerar, entende? Pensa no que isso pode resultar para sua vida, entende? Em você trazer vida para outras mulheres, em vida para outras casas, para outras famílias. Eu fico imaginando que se cada uma de nós, vocês que estão aqui, ouvir isso, pegar essa mensagem e multiplicar para outra mulher, sabe assim, no final de uma semana, no final de um ano, o quanto de pessoas que a gente não tem, sabe, convertidas a uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, um posicionamento. Eu falo isso porque eu fui fruto disso, já falei, eu fui fruto disso. Então, a maneira como eu recebi a mensagem que foi me dada a respeito da minha casa, do meu lar, do meu posicionamento, da minha vida, em 2012, 14, eu acho. A maneira como eu recebi isso, como eu decidi no meu coração a enfrentar todas as minhas limitações, resulta a minha vida hoje. Então, é muito sério. A nossa decisão, a decisão do nosso coração, ela muda o curso de muitas coisas. Então, às vezes você vem, você fala, eu vou comprar o livro, ou você fala, eu vou participar desse clube só por causa de mim mesmo. Só porque eu não tô bem, só porque eu quero me encontrar, ou só porque eu quero entender como é a minha vida, eu quero entender esses princípios, eu preciso da ajuda. E aí Deus te dá mais, porque é Ele quem dá. Além de te restituir a identidade, de te mover para uma coisa nova, Ele te fala assim, agora quero que você aprenda e você vai lá e faça. Entende? Você vai lá e cresça, você mesmo frutifique, porque cada uma de nós carrega algo muito especial para Deus dentro de nós, que é o nosso dom, aquilo que Ele colocou em nós e precisa ser manifesto pela glória dEle, pelo poder dEle. Então você carrega algo muito especial que Ele te escolheu e aprova ao Senhor que você estivesse aqui hoje. Então pondera, não pela motivação de eu estar aqui falando, pelo marketing do negócio, pondera pela presença de Deus, entende? Eu, desde quando comecei aqui, eu estava muito preocupada com quantidade. Até que Deus me pegou de jeito e falou assim, não se preocupe com quantidade, porque me importa a qualidade. Me importa a qualidade. Então, se eu percebo
ou se eu sinto, ou se eu me movo reconhecendo que Deus está fazendo através da palavra genuína que há em mim, que eu carrego, com uma de vocês, isso para mim já importa. Porque se a sua vida está sendo movida na verdade e você está mudando o curso do seu caminho, isso para mim é que importa. Então, às vezes a gente pode ir lá e chegar na terça-feira e ter 2 mulheres, uma mulher. Mas se ela estiver inteira de coração e for tudo que ela deseja para aquele momento na vida dela, tudo isso é o que ela quer, pronto. É o bastante para Deus entrar e fazer o que Ele deseja fazer. E eu falo para você, homem, que está aqui ainda, ouvindo essa live, se você estiver ouvindo e você é casado, eu aconselho a você conduzir a sua mulher nessa verdade. Porque nós mudamos o curso de muitas coisas. Entende? Até na maneira como os homens agem. A gente, presta atenção. Com a nossa submissão, evidenciamos a missão do nosso marido. Então nós vamos aprender a crescer nisso, na submissão, no entendimento de que nós fomos para estar ali juntos, lado a lado, fazendo a vontade de Deus, indo na contramão do que o mundo está nos apontando hoje. As mulheres hoje não querem gerar mais filhos. As mulheres hoje não querem ter uma descendência. Mas Deus disse, crescei e multiplicai. Por que está tão difícil viver esse mundo? Porque a serpente ainda fala. A nossa carne humana ainda ouve. E se a gente não estiver em Cristo, nós não vamos ouvir a voz dele. Entende? Nós não vamos. Então, por favor, venha pelo seu coração. Venha pelo que você quer. Venha pelo que você deseja. Venha pela sua submissão a Ele. Deus, eu não sei de nada. Eu só sei que meu coração está queimando e eu quero fazer parte desse movimento aí. Pronto. A sua fome, a sua sede é que vai mudar as coisas. Nossa, nunca nem vi essa menina na minha frente. Eu não sei nem mas eu sinto que ela tem alguma coisa que é minha hora de receber o que ela carrega também. E eu quero isso pra mim. Pronto. Porque foi assim que eu decidi no meu coração. Eu olhei pra ela e falei, eu quero isso pra mim. Não é idolatria. Eu não estava idolatrando ela, não. Mas eu reconheci o que ela carregava. E eu falei, eu quero isso pra minha vida. Eu tô cansada. Eu tô cansada de achar que as coisas do meu jeito. Tô cansada, eu quero isso pra mim. Existe um processo, mas eu resolvi me submeter. E a mesma coisa vai acontecer com você. A boa notícia é, eu tive um livro para me instruir nesse processo, que é o livro da experiência do lar. Alguém ministrou para mim. A boa notícia é que agora tem outras estratégias, tem uma maneira que Deus vem e te cuida. E eu falei, Deus, mas isso vai me custar. Isso vai me custar muito. Você acha que eu não penso isso? Vocês acham que eu não penso, né? Vocês acham que eu fico assim, vai me custar mais, porque agora, como é que é isso que vai suceder? Porque que eu vou receber de gente querendo conversar, querendo falar, vai me custar. Eu me coloquei para fazer o que Ele deseja que eu faça nesse tempo, nessa estação, e eu não vou arredar o pé disso. É o que Ele quer. É o que Ele quer. E sabe o que eu penso? Que talvez essa seja a oportunidade para eu mesma reconhecer a verdade que eu carrego, de me submeter. Então, se eu falo que eu me submeto, se eu falo de submissão, se eu falo de obediência à vontade de Deus, essa é uma prova de que eu obedeço à vontade dele.
Ah, mas não tem ninguém. Ninguém vai comprar ou ninguém vai participar. E daí eu obedeci o que ele me pediu. Entende? Entende o que eu tô falando? Não tem a ver com as pessoas. As pessoas, elas decidem o que elas querem fazer. É elas e o coração delas com Deus. Mas se você carrega, se você tem, se você é, pronto. Deus se importa com o que você pensa, com o que você faz. E de repente, no seu processo, ali no seu caminho, Deus vira e fala assim: agora que ela está apta e agora ela vai ser conhecida ou ser vista por todos, porque isso não domina mais o coração dela e ela sabe o lugar dela. Tudo que eu peço, se eu pedir para ela fazer, ela vai fazer. Se eu pedir para ela sair de cena, ela vai sair. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Não é sobre números, é sobre qualidade. E a qualidade do meu coração e da vontade dele na minha vida. Porque o mesmo desafio que eu tive para entrar, eu posso ter para sair. Porque eu posso gostar demais disso aqui. Eu posso falar, nossa, muita gente interagindo, uma mulher mandando mensagem, e tarará, e tarará, tarará, tarará. E pá, Deus vira pra mim e fala, vamos sair de cena agora, tá, mocinha? Agora você vai fazer outra coisa. Aí eu falo, não! Porque aquilo tomou meu coração. Não é isso que Deus deseja. É tanta inteireza, tanta integridade de coração que Ele deseja que nós façamos a vontade dEle do início ao fim. Não nos corrompamos para que Ele não deseje exterminar tudo. Para que o coração dEle não pese por ter criado expectativas sobre nós. Entende? Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. E quando Ele criou o ser humano, Ele criou uma expectativa. Ele viu o final. Ele sabia do final. Mas Ele não interfere nas escolhas. Então, se você quer participar, a porta está aberta. Você tem o meu acesso. Você vai ter o acesso de todo o nosso coração, de quem se envolver com isso. A gente vai crescer juntas e Deus vai nos dando estratégias para movimentar o que você deseja fazer, de abrir a sua casa. E eu já te aviso de antemão que esse vai ser uma das coisas que nós vamos falar mais, sabe? Sobre você abrir a sua casa. Nem que seja um café da tarde com 2 ou 3 mulheres, sabe? Mas você vai servir no reino. Você precisa fazer isso. Você precisa se posicionar nisso. Entende? Eu vou te ensinar a fazer isso. Não se preocupa. Não se preocupa. Eu vou te ensinar a fazer isso. Como diz o gaúcho, não te preocupa. Tá bom? Então é isso. Então, ó, entrem lá no link da bio, faça sua inscrição para você participar comigo toda terça-feira, 7 horas da manhã. Se você não puder participar, não tem problema, a aula fica gravada e você vai ver tudo o conteúdo, tudo que nós estamos falando. Você pode me chamar no direct ali, a gente conversa, sabe? Mas importa que você esteja ali para você expor o seu entendimento, tá? E às 8, quinta-feira, às 8, estaremos de volta toda quinta-feira aqui com as nossas lives, tá bom? Então, um beijo para vocês, Deus abençoe vocês nesse dia e é isso. Tá bom? Obrigada por ficar comigo até agora. Deus abençoe muito vocês, viu? Deixa eu ler aqui para não perder. Porque eu... agora que eu vi aqui o comentário. Comprei o livro, já estou tendo frutos. Aleluia. 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 Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Fica com Deus.